Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dom Celso Derete aqui, estamos no Terço dos Homens, na Igreja Matriz Santa Inês, Balneário Camboriú, Santa Catarina. Todas as quartas-feiras, depois da missa das 5 horas. Eu vou falar aqui sobre a verdade que liberta. O texto é João, capítulo 8, versículos de 31 em diante. Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Bom, aqui é a palavra da nossa salvação. Graças a Deus. Glória a você. Glória a você. Bom, em primeiro lugar, a pior prisão é aquela que nós mesmos nos impomos, quando nós insistimos em viver segundo uma mentira que os outros nos ensinaram, o que nós criamos para nós próprios. Então, isso gera em nós toda espécie de problemas, não só em nós. Quando o mundo ele renuncia à verdade de Cristo, a calamidade ela graça e se alastra por todas as esferas da sociedade humana. Então é terrível. Então, quando Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará, então significa que tudo de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, para onde nós iremos, essa resposta só Jesus pode nos dar, correto? Então não há, especialmente em relação àquilo que nos aguarda para além das misteriosas portas da morte. Tem uma verdade a respeito disso. Uma verdade. Qual é a verdade? A verdade é revelada por Jesus. E o que Jesus revelou sobre a eternidade? Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Então, por exemplo, uma mentira sobre o que vem depois da morte, a reencarnação, é uma mentira grossa, porque nega totalmente o sangue de Jesus derramado na cruz. A pessoa se salva por sucessivas reencarnações até alcançar um estado de purificação. Quer dizer, todo o sangue de Jesus derramado na cruz foi em vão. Então é uma mentira que se disseminou por aí. Tem muita gente acreditando. Então, tantas seitas que surgiram ao longo dos séculos e que as pessoas abraçam com a maior tranquilidade e não percebem que estão renunciando à verdade revelada pelo magistério da igreja. Toda a verdade foi confiada por Jesus ao magistério da igreja. E a própria interpretação, por exemplo, das Sagradas Escrituras só deve ser tomada em consideração quando o magistério da igreja dá a interpretação. Então não há uma interpretação individual, como pregam os nossos irmãos separados. Cada um interpreta a Bíblia ao seu modo, é a sola escritura, né? Então está errado, porque um texto fora do contexto se torna um pretexto. Então cada um cria a sua própria verdade, e aí a pessoa ela fica nas garras muitas vezes do próprio diabo, porque Jesus diz no versículo 44 aqui: vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Ora, se nós perguntarmos, o que é verdade? Jesus Cristo é verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não andará nas trevas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Então, se nós temos a verdade de Jesus em nós, a verdade revelada pela igreja, porque Jesus diz: quem vos ouve, a mim ouve. Então nós sabemos por onde nós estamos caminhando e onde nós chegaremos, correto? Então a gente sabe o caminho certo, para nós não desviarmos nem para a direita nem pela esquerda, e nós vamos chegar ao ponto para o qual Deus quer que cheguemos, que é a vida eterna, que é a nossa pátria celeste, que é a salvação da nossa alma. Então
muito cuidado com aquilo que você ouve, aquilo que você lê, aquilo que você escuta aí. Tem muitos falsos profetas por aí. Então, a verdade, você conhecer a verdade, em primeiro lugar, você precisa ter o catecismo da Igreja Católica. Lá está toda a verdade sobre costumes, sobre fé, sobre tudo, sobre a criação do mundo, sobre as realidades espirituais, sobre o fim dos tempos. Está tudo lá no catecismo da Igreja Católica. A maioria de nós nem sabe que existe o catecismo. E lá está toda a verdade. Por exemplo, lá, questão de moral, por exemplo. Hoje, praticamente 99% dos casais usam contraceptivos. Errado, o catecismo condena o uso de contraceptivos. Está lá no catecismo, mas a maioria das pessoas acha que não vê problema nenhum nisso. Correto? Então, e as consequências vêm para o corpo da mulher, quantos abortos que a mulher faz nem sabe por causa disso. Então, por aí vai. Só para dar um exemplo, né? E tem muitas outras coisas. Então, o catecismo da Igreja Católica, ali está a verdade chancelada pela Igreja, assinada, por exemplo, esse catecismo assinado pelo Papa João Paulo II, e o próprio Jesus diz: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Então, ele assinou ali, está ligado no céu. É revelação do Espírito de Deus. E outra coisa, como é que nós vamos conhecer a verdade se nós não entregamos as rédeas da nossa vida nas mãos do Espírito da verdade? Correto? Aí vem qualquer espírito enganador, entra em nós e nos convence de muitas mentiras. Então o Espírito Santo é o Espírito da verdade, nos revela o senhorio de Jesus, nos revela as Sagradas Escrituras. Sem o Espírito Santo, essa palavra aqui é letra morta, não diz absolutamente nada. Ou então a pessoa interpreta tudo errado, mas sem o Espírito Santo é letra morta, é apenas tinta impressa. Mas com o Espírito Santo é uma palavra de vida eterna. Então, o Espírito Santo ele é o Espírito da verdade, que nos faz, nos dá segurança e nos dá certeza de que estamos na verdade, que chegaremos até a vida eterna. O Espírito Santo, obviamente, você não recebe o Espírito Santo na balada, no estádio de futebol, não. Você ali nesse mundanismo, não. O Espírito Santo é dado na oração, nos sacramentos, nas vigílias, nas pregações, é dado na leitura espiritual, na palavra de Deus. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais você conhecerá a verdade, mais livre você será. Livre. As pessoas pagam qualquer preço para ser livres, certo? Por isso que o dinheiro ele parece tão sedutor, porque dá a sensação de liberdade. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, mas muitas vezes o próprio dinheiro pode levar a pessoa para uma ruína, se a pessoa ela não está na verdade. Ela vai investir todo o seu dinheiro na mentira, vai ser escravo de uma mentira, e a ruína, a desgraça pode acampar na vida da pessoa. Então o Espírito Santo, ele realmente, o Espírito da verdade é que nos revela toda a verdade. Então vamos rezar: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós.